Hoje nós vamos para mais uma aula de desenvolvimento humano. O que a gente vai falar hoje nessa aula? Nós vamos estudar sobre o tecido, ósseo. Nas últimas aulas a gente estudou sobre o tecido conjuntivo, estudamos sobre o tecido epitelial, mas hoje a gente vai falar sobre o tecido ósseo. O que seria esse tecido? Gente, o que nós temos que lembrar? Quando a gente fala em tecido, a gente não está falando em órgão, a gente está falando de tecido. O que a gente tem que lembrar? Que órgão ele é formado por mais de um tipo de tecido. E agora a gente vai falar do tecido ósseo, então apenas um tecido. O tecido ósseo é o principal tecido que constitui os nossos ossos. Os nossos ossos, ele não é um tecido, ele é um órgão. Então, se o osso é um órgão, ele não é formado somente por tecido ósseo. Ele vai ser formado por vários outros tecidos. E aí a gente tem como tecido principal o tecido ósseo. O tecido ósseo, pessoal, o que a gente tem que lembrar? Que ele é um tecido conjuntivo especializado. Por que tecido conjuntivo? Lembra que eu falei com vocês na nossa aula de tecido conjuntivo que o tecido conjuntivo, a célula conjuntiva principal é a célula mesenquimal, que ela é considerada uma célula tronco que consegue se diferenciar em diversos tipos de tecido. Então ela consegue se diferenciar em tecido conjuntivo propriamente dito, tecido adiposo, tecido cartilaginoso e tecido ósseo. O tecido ósseo ele é um tecido conjuntivo, como todo tecido conjuntivo, o que a gente encontra em grande quantidade? Encontramos matriz extracelular. Lembrando, matriz extracelular, ela está extra, ela está fora da célula. Então ela não está dentro da célula, ela vai estar por fora, ali fora da célula, envolvendo aquela célula ali. E além da matriz extracelular, que a gente encontra no tecido conjuntivo, células. Então, no tecido ósseo, nós temos 3 células específicas e temos uma célula óssea que também é considerada como célula tronco e temos também a matriz extracelular. Por que o tecido ósseo é diferente dos outros tecidos conjuntivos? Ele tem aquela dureza, aquele tecido mais característico, mais rígido, do que se a gente for comparar com um tecido adiposo, um tecido cartilaginoso. Exatamente porque o tecido ósseo, a matriz extracelular dele, ela é fundamental, ela é muito importante, é ela que consegue manter essa integridade, essa dureza que o nosso tecido ósseo apresenta. Então não são as células ósseas não, é a matriz extracelular. Por quê? Porque a matriz extracelular do tecido ósseo, ela se divide em 2 partes. Matriz extracelular inorgânica e matriz extracelular orgânica. A matriz extracelular inorgânica, a gente fala que ela também se classifica como uma matriz mineralizada, porque ela tem muitos minerais. Ela vai ter a presença de cálcio, fósforo, sódio, potássio, magnésio, bicarbonato. Então ela vai ter muitos minerais ali formando ela, constituindo ela. Só que os principais minerais que garantem aquela dureza ao nosso tecido ósseo é o cálcio e o fósforo. Só que os dois, eles não ficam sozinhos não. Eles fazem uma combinação química, uma ligação química que forma então o fosfato de cálcio. E esse fosfato de cálcio, ele se cristaliza. Essa cristalização do fosfato de cálcio vai formar cristais de hidroxiapatita. Esses cristais de hidroxiapatita é eles que garantem a dureza do tecido ósseo. Então a gente tem 65% da matriz extracelular do nosso tecido ósseo, ela é formada por essa matriz inorgânica. E os outros 35% é composto pela matriz orgânica. E os minerais que garantem essa dureza óssea é cálcio e fósforo. Os dois se unem por ligações químicas e formam um fosfato de cálcio. Esse fosfato de cálcio vai se cristalizar formando cristais de hidroxiapatita, beleza? Então temos a dureza da matriz extracelular que vai garantir a dureza dos nossos ossos. Mas espera aí, gente.
não aconteça com os nossos ossos, vocês podem perceber que muitas pessoas, se tiver com a sua matriz inorgânica em condições, e a matriz orgânica do tecido ósseo em condições ideais, a pessoa ela não tem fratura por qualquer coisa. A pessoa cai num tombo de moto, aqueles tombaços, e elas não têm fratura. Exatamente por quê, gente? Porque além da dureza, o nosso tecido ósseo tem essa maleabilidade, que seria exatamente o quê? Ele tem na sua matriz extracelular, que eu falei para vocês, parte inorgânica, que são os minerais que a gente viu, e a parte orgânica, que é formada exatamente pelo quê? Colágeno, substâncias de proteoglicanas e glicoproteínas. E o que acontece? 90% da matriz ou da parte orgânica da nossa matriz extracelular do nosso tecido ósseo é formada por colágeno. E aí é o colágeno que faz com que o nosso tecido ósseo ganhe essa maleabilidade. Porque o colágeno ele é uma fibra resistente, mas ele vai dar aos nossos ossos uma certa flexibilidade. Quando eu faço a união de fosfato de cálcio mais colágeno, aí sim eu tenho um tecido resistente. Porque, gente, o nosso tecido ósseo ele forma um órgão muito importante, que são os nossos ossos. E os nossos ossos, como a gente sabe, ele forma o nosso esqueleto. E o nosso esqueleto ele está protegendo muitos órgãnos. A gente tem então aqui o nosso crânio que está protegendo o nosso encéfalo. A gente tem a caixa torácica que é formada por ossos que formam as nossas costelas, que protege o nosso pulmão. Por quê? Porque são resistentes. Só que só o fosfato de cálcio se cristalizando, formando cristais de hidroxiapatita não vai oferecer essa resistência. Oferece o quê? Dureza. Mas a resistência está ligada com colágeno. Então, quando eu tenho esses cristais de hidroxiapatita junto com o colágeno, aí sim eu vou ter tecido resistente. Outras substâncias que eu falei para vocês que está na matriz orgânica, que a gente divide então a matriz extracelular em inorgânica e orgânica. Inorgânica seriam os minerais que a gente viu. Orgânica então é colágeno, glicoproteínas e proteoglicanas. A glicoproteína e as proteoglicanas elas são muito importantes em fazer com que essas composições, ou seja, a matriz inorgânica e inorgânica da matriz extracelular do nosso tecido ósseo possa manter uma combinação e se manter ligada entre si. Então vai contribuir com a ligação e manutenção dessa matriz extracelular. A matriz extracelular do nosso tecido ósseo é fundamental. Quando então a gente tem esse tecido resistente, exatamente essa resistência fornecida pela matriz extracelular. Aí, então a gente viu que o nosso tecido ósseo ele é formado por matriz extracelular e por células. Por quê? Tecido conjuntivo. Lembra que eu falei para vocês que o tecido conjuntivo, uma diferença dele dos outros tecidos, é que ele tem muita matriz extracelular. Só que é diferente, a gente vê a matriz extracelular do tecido adiposo, tecido cartilaginoso, tecido conjuntivo propriamente dito, é totalmente diferente de uma matriz extracelular de um tecido ósseo. A matriz do tecido ósseo ela não é uma matriz fluida, ela é uma matriz resistente, dura, oferece dureza àquela estrutura óssea. Então, por isso ela é diferente. E ela é diferente exatamente porque ela tem algo diferente que nas outras matrizes extracelulares de outros tecidos conjuntivos a gente não encontra. Que seria exatamente o quê? Seria exatamente cálcio e fósforo, que se combinam e formam fosfato de cálcio que vão se cristalizar e formar os cristais de hidroxiapatita. A gente viu então que o nosso tecido ósseo tem essa matriz extracelular que vai conferir a ele essa resistência. Quais são as células do nosso tecido ósseo?
Como a gente sabe, todo tecido é formado por células. As células do nosso tecido ósseo, gente, a gente tem lá as células osteoblastos, osteócitos e osteoclastos. Quais as diferenças delas? Vamos ver aqui. Os osteoblastos seriam aquelas células do tecido ósseo que eu vou dizer assim, que são células jovens, que estão em atividade a todo vapor, se dividindo com muita frequência, produzindo matriz extracelular, fazendo uma atividade assim de forma bem excessiva. São só células jovens, está jovem. E a gente vai encontrar ela presente em tecidos, em ossos que estão em crescimento, ossos que estão se desenvolvendo, ossos que precisam passar por processo de remodelação. A gente encontra os osteoblastos. Aí esses osteoblastos começam a envelhecer. O que vai acontecer? A gente vai perceber que vai diminuindo a atividade, como nós. A gente está lá, todo vapor, trabalhando, está jovem, então está produzindo, está trabalhando. Quando a gente aposenta, a gente já está velho. A gente já atingiu uma fase adulta. A gente chegou então ali na velhice, a gente aposenta, o que vai acontecer com a nossa atividade? Vai diminuir. A gente está vivo, a gente está conseguindo se manter, mas a nossa atividade diminui. A mesma coisa acontece com os osteoblastos. Quando jovens estão a todo vapor trabalhando ali no tecido ósseo, então eles precisam estar presentes em ossos que estão se desenvolvendo, que estão em crescimento. Mas aí, quando elas vão envelhecendo, elas mudam de nome. Elas passam a se chamar osteócitos. Então, não mais osteoblastos, osteócitos. Os osteócitos são células osteoblastos envelhecidas. A gente fala, a gente usa muito termo na parte da citologia ou histologia de células maduras. Então são células que já envelheceram, que já não estão naquele vapor, que não estão se proliferando com muita frequência, mas estão ali presentes, estão participando da formação do tecido, estão conseguindo manter a matriz extracelular, então está ótimo. Ela só envelheceu. Então, osteoblastos são células ósseas jovens. Osteócitos são as células, são os osteoblastos velhos. Quando então o osteoblastos envelhece, ele muda-se de nome, a célula muda-se de nome, ela muda um pouquinho o formato dela, ela fica um pouquinho diferente e muda a sua condição ali, ela começa a trabalhar de forma mais lenta, mas ela está trabalhando, ela está fazendo o seu papel. E aí o osteoclasto seria que tipo de célula? Essa já é uma célula diferente mesmo, então não é osteócitos mais velhos, não. Osteoclasto são células ósseas que têm uma função de reabsorção óssea. O que seria essa reabsorção óssea? Por exemplo, osteócitos são células velhas, perdeu a função, elas vão ser substituídas por células novas. Então, se vão ser substituídas por células novas, precisa sair dali. Quem que vai remover esse osteócito? Osteoclasto, ele vem e remove. Se eu tenho parte ali da matriz extracelular que precisa ser removida, quem vai fazer essa remoção? Quem vai absorver esses resíduos da matriz extracelular? As células osteoclastos. Então, essas células osteoclastas, ela vai fazer essa retirada, ela vai reabsorver essas células ali. E ela é muito importante também, principalmente quando a gente no processo de remodelação óssea. Remodelação óssea, quando células nossas do tecido ósseo começam a se formar, eu começo a perceber a presença de células novas, porque eu tenho células envelhecidas que estão sendo retiradas. Então a remodelação, ela está remodelando o meu osso, está trazendo novas células. Agora, o que o osteoclasto faz não é remodelação, é reabsorção óssea. A gente fala que as células osteoblastos e osteócitos faz a composição do tecido ósseo.
E o osteoclasto faz a desmineralização do tecido ósseo, porque vai retirando o resíduo de matriz extracelular, lembrando a matriz extracelular do tecido ósseo é formada por minerais, e então a gente vai ter um processo de desmineralização. É negativo isso? De maneira alguma. Está ocorrendo uma reabsorção de resíduos de restos, que é fundamental para manter o tecido ali na sua integridade. Então essas são as células que nós encontramos no nosso tecido ósseo. Mas beleza, a célula óssea jovem é qual? Osteoblasto. Ela morre, ela se divide jovem? Ela se divide jovem, mas aí ela para a divisão, ela envelhece, ela passa a ser chamada de osteócitos. Por quê? Além dela mudar a sua condição morfológica, ela muda a função dela também, começa a ficar com a função mais lenta. Aí, em vez dela produzir matriz extracelular, ela só mantém. Então, ela modifica a sua função ali. E aí, eu preciso de células novas. De onde vai surgir essas células novas? Aí tá aquelas células que eu falei para vocês, que também são células ósseas, que a gente classifica elas como células tronco, porque elas são indiferenciadas. Ela não tem formato nem de osteoblastos, nem de osteócitos, e muito menos de osteoclasto. Mas eu preciso de células novas para fazer uma remodelação aqui do meu tecido ósseo. O que vai acontecer? Eu tenho células, porque a gente tem um tecido ósseo, a gente vai ter uma membrana sobre o tecido ósseo de revestimento, protegendo esse tecido, que é chamado de periósteo. E aí ali nesse periósteo eu vou encontrar, juntamente com ele, eu vou encontrar essas células tronco indiferenciadas, que são as células osteogênicas. Essas células osteogênicas, elas vão se diferenciar quando necessário em osteoblastos, para substituir as células que eu preciso. As células que estão morrendo, que estão sendo reabsorvidas, vão ser substituídas por ela. Ela se diferencia, ela se modifica em osteoblastos, e aí eu tenho células ósseas novas ali, sempre quando necessário. Vamos para uma revisão então, para a gente fechar essa aula de hoje. Tecido ósseo, tecido conjuntivo diferenciado. O que especializado? O que diferencia o tecido ósseo de outros tipos de tecido conjuntivo é principalmente a matriz extracelular. A matriz extracelular do tecido ósseo, ela é dividida em parte orgânica e inorgânica. Parte inorgânica, matriz mineral. Parte orgânica, formada por proteoglicanas, glicoproteínas e colágeno. A matriz inorgânica, que está compondo a matriz extracelular ali, a parte inorgânica é formada por cálcio, fósforo, sódio, potássio, magnésio e bicarbonato. E aí eu vou ter a ligação entre cálcio e fósforo formando o fosfato de cálcio. Esse fosfato de cálcio se cristaliza e forma cristais de hidroxiapatita. Esses cristais de hidroxiapatita são eles que garantem a dureza da matriz óssea, então é eles que garantem a dureza do nosso tecido ósseo. Mas tecido ósseo não pode ter só dureza não, ele precisa ter resistência. E para ter resistência ele precisa ter uma certa maleabilidade. Quem dá essa maleabilidade é a ligação de colágeno. Quando eu ligo colágeno com cristais de hidroxiapatita, eu vou ter resistência ao tecido, então eu vou ter um tecido altamente resistente. Então, gente, o que acontece? A gente tem essa matriz celular muito boa, muito perfeita, assim, é uma perfeição na sua constituição. E quais são as células que formam esse tecido? Porque esse tecido não é formado só de matriz extracelular, ele precisa de células. Aí a gente tem osteoblasto, células do tecido ósseo jovens, envelhece, esse osteoblasto envelhece e passa a ser chamado de osteócitos. Por quê? Porque ele se modifica morfologicamente, eu vejo mudança na sua morfologia e também eu percebo que ele muda um pouco a sua característica funcional. Não que ele vai fazer algo diferente, mas ele reduz muito a sua atividade.
ele vai diminuir o processo, então ele vai reduzir muito a sua atividade ali, e ele não vai conseguir originar células novas, porque ele é uma célula envelhecida. Então, para mim, se eu preciso de osteoblastos novos, eu vou precisar lá das células osteogênicas. Osteogênicas são células ósseas indiferenciadas, que dizemos que são células tronco, que se diferencia em células ósseas. Osteoclasto, qual a função deles? Osteoclastos têm a função exatamente de realizar o processo de reabsorção. Reabsorver exatamente o quê? Reabsorver restos da matriz extracelular e reabsorver também restos, ou seja, células envelhecidas, células mortas que já precisam ser retiradas dali. Essa é a composição do nosso tecido ósseo. Tecido bem simples, tecido bem específico, mas tecido muito importante, porque esse tecido ele é o tecido principal da formação dos nossos ossos. E os nossos ossos a gente sabe que são estruturas, órgãos fundamentais. São órgãos que permitem com que o nosso corpo tenha esse sistema de alavanca, essa mobilidade. O tecido ósseo ele é muito, muito importante para os nossos ossos. E o que mantém a integridade desse tecido, que a gente não pode esquecer, que são suas células e a sua matriz. A matriz extracelular do tecido ósseo é muito importante. Ela é muito importante porque ela confere toda a dureza, toda a resistência que esse tecido apresenta. Seria isso que a gente precisava ver nessa aula de hoje. Então, a gente precisava ver quais são as células e o que compõe o tecido ósseo para a gente compreender exatamente o que seria esse tecido. Lembrando, tecido ósseo não é um osso, o osso é um órgão. O tecido ósseo é o tecido fundamental, o tecido principal desse órgão. Então, ele é o tecido principal de um osso. Então, até mais.